Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa aula exclusiva do VET Salva Vidas. Meu nome é Gilberto Costa, mas pode me chamar de Pena. E meu nome é Tayana Tamancold, mas pode me chamar de Tali. E nós estamos aqui para compartilhar uma ferramenta poderosa que pode transformar a sua prática clínica. E se você já passou pela insegurança de atender um paciente crítico sem saber se está monitorando tudo da forma correta, saiba que você não está sozinho. Muitos veterinários enfrentam isso. E o nosso objetivo hoje é mostrar como superar esses desafios com segurança. Nessa aula, nós vamos mostrar na prática como a monitorização clínica pode ser um diferencial no manejo dos pacientes críticos. Nós vamos explorar alguns pilares simples, mas fundamentais que podem salvar as vidas nas emergências. E o que a gente vai apresentar é só uma amostra do conteúdo completo do VET Salva Vidas. Mas eu digo, que já é o suficiente para você sair daqui com insights poderosos para aplicar no seu próximo plantão. Então acompanhe toda essa aula, porque no final nós temos um recado muito importante para você. Então agora a gente vai começar na monitoração clínica do paciente, então com os parâmetros mais convencionais. E aí aqui a gente sabe que tem uma grande diferença de como o anestesista monitora um paciente do clínico, né? E eu falo isso porque muitas das vezes a gente também trabalha como se fosse o clínico, né? Então, quando a gente está na função de anestesista exclusivamente, eu estou com um monitor, o paciente cheio de parâmetros, o paciente está imóvel, anestesiado, então eu consigo ter mais recursos para monitorar esse paciente. Agora, quando eu estou fazendo anestesia e realizando algum procedimento ao mesmo tempo, que é como o clínico faz, eu digo que a gente tem que fritar o peixe e olhar o gato, né? Então, às vezes a gente está monitorando o paciente, às vezes não tem nem os mesmos recursos que a gente tem na anestesia, né, do monitor, por exemplo, multiparâmetro, que a gente olha e imediatamente já identifica vários parâmetros. A gente tem que observar se está respirando, se não está, frequência cardíaca, bota a mão no pulso e aí ao mesmo tempo está realizando uma sutura ou realizando algum outro procedimento, e isso ele realmente dá um nó na nossa cabeça, a gente tem que dividir a nossa atenção, não é mesmo, Thay? É isso aí. Eu gosto dessa figura por isso, né? Um olho lá e o outro cá. E é isso mesmo, na nossa rotina a gente está tirando espinho, está dando sutura e está ali avaliando os parâmetros. Vamos lá então. Bom, os conceitos iniciais da anestesia, e isso eu gostaria muito de frisar porque é muito importante. Se tiver esse conceito, isso vai facilitar muito na hora da gente elaborar um protocolo, pensar num protocolo de analgesia e vai direcionar como você vai conduzir a anestesia nesse paciente. Até para a gente acertar se eu preciso aprofundar um pouco mais ou não. Então, esses conceitos aqui são fundamentais. Então, toda vez que a gente vai falar de uma anestesia cirúrgica, a gente tem que pensar em 5 parâmetros principais. Quais são eles? O primeiro, eu tenho que pensar na analgesia. Então, é uma analgesia proporcional àquele paciente. Então, se o paciente vai realizar um procedimento que não é tão invasivo, não é tão doloroso, eu posso minimizar e não utilizar fármacos tão potentes de analgesia. Agora, se for realizar um procedimento que é mais doloroso, mais cruento, eu tenho que incentivar em técnicas que vão abordar a analgesia de forma mais ampla, de forma mais segura. Assertiva. Assertiva. O que mais? A inconsciência. Inconsciência é um parâmetro relacionado à anestesia. Quando a gente vai falar de anestesia geral, a gente tem que promover inconsciência, que é o quê? A ausência de memórias. A pessoa, o paciente, ele deve perder as lembranças, não deve criar memórias, não deve se lembrar daquele fato anestésico. E aí a maneira de a gente identificar isso clinicamente, desde os primórdios da anestesia, a gente monitora a inconsciência com esses 2 parâmetros, são justamente o relaxamento muscular e a perda dos reflexos protetores. Então a gente vai abordar ali alguns sinais, tanto do relaxamento da musculatura, promovido pela inconsciência, como também a perda dos reflexos. Reflexos palpebrais, reflexo de tosse, reflexo de deglutição, reflexo de retirada do membro. Então são vários sinais ali de que o paciente está inconsciente. Isso, na maioria das espécies, eles são bem parecidos, esses sinais, não é mesmo? Sim. E por último, um conceito de anestesia é que ele deve ter homeostasia. Então o paciente, a gente não deve causar um mal a esse paciente pelo ato anestésico. O paciente tem que se recuperar após o procedimento anestésico, ele tem que se recuperar pelos parâmetros e a mesma clínica que ele apresentava antes do procedimento anestésico. Não deve ser um fator delimitante ali de mudança dos parâmetros clínicos desse paciente. E aí, esse termo, gente, eu ouvi ele até recente, não tem muito tempo não, e eu gostei muito, que realmente ele elucida o que é a profundidade anestésica, ela é proporcional à intoxicação do sistema nervoso central. Então, quando a gente está promovendo uma anestesia geral, a gente está causando intoxicação do sistema nervoso central. E essa intoxicação vai gerar o quê? Consequências cardiovasculares, respiratórias
e sobre a temperatura. Então, a monitoração basicamente é a gente associar a avaliação do sistema nervoso central de forma clínica, que é como a gente utiliza de forma mais usual, e também observar os efeitos dessa intoxicação do sistema nervoso central sobre os parâmetros cardiorrespiratórios. Sim, perfeita essa analogia de intoxicação, né? Porque é realmente isso que a gente promove, né? E aí, tendo essa noção de intoxicação, na intoxicação a gente tem que monitorar o paciente. Aqui também a gente tem que monitorar o paciente porque pode ter agravos, né? A gente pode gerar consequências para esse paciente. E agora a gente vai falar sobre a monitoração dos 5 sinais vitais. Então aqui a gente vai resumir quais são eles. Frequência respiratória e frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. E agora tem um parâmetro que todo mundo esquece, mas ele é primordial e vai ser ele o causador, às vezes, de alteração nesses outros parâmetros, que é a dor, né? A dor, ela é o 5º sinal vital e ela vai ser primordial para a gente identificar, até para a gente saber se está alterando esses parâmetros ou não. E a dor ela foi implementada como um 5º sinal vital justamente por essa importância, dessa influência sobre os outros e também para a gente não deixar de avaliar. Então, quando a gente vai falar de monitoração, o que vai doutrinar ali tanto a avaliação da clínica como também a monitoração para anestesia vão ser os 5 sinais vitais e depois a gente vai melhorando um pouco eles, vai aprofundando, mas o básico, né? O feijão com arroz é saber avaliar esses parâmetros, né? Esses 5 sinais vitais básicos. Então aqui, né, gente, vamos começar ali com a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca a gente vai fazer com a ausculta cardíaca, né? E também o importante de fazer essa ausculta é não só avaliar a frequência cardíaca, mas tentar auscultar ali qualquer alteração nesse batimento, né? A ausculta de sopro, né? Se tem alguma questão ali diferente do normal. Então, para fazer a ausculta cardíaca, do lado esquerdo a gente tem o mnemônico que se chama PAN, né? Então a gente vai colocar o esteto nos espaços intercostais para tentar achar a janela cardíaca. Então vamos lá, vamos começar pela válvula mitral. A válvula mitral, ela vai ficar do lado esquerdo e a gente vai posicionar o esteto no 5º espaço intercostal, na altura ali da articulação costocondral. Então a gente vai posicionar o esteto aqui, ó, no M, né, nessa região aqui, né, no 5º espaço intercostal e vai tentar escutar alguma alteração do fluxo sanguíneo que está passando naquela região. Depois que a gente avaliou o foco mitral, a gente vai para o foco aórtico, que também é do lado esquerdo, e ele vai estar no 4º espaço intercostal. Então a gente vai sair do 5º e vai para o 4º. Nesse 4º a gente também vai escutar e ver se tem alguma diferença no som. Depois do A, a gente vem para o P, que é o pulmonar. Então, o foco pulmonar, ele vai estar no 3º espaço intercostal. Então, a gente vem do 5º para o 4º para o 3º. E aí, a gente faz essa ausculta do lado esquerdo, avaliando todas essas válvulas que estão ali no coração desse lado esquerdo. Do lado direito, a gente vai auscultar a válvula tricúspide. Então, ela vai se posicionar entre o 3º e o 4º espaço intercostal e a gente vai avaliar se tem alguma regurgitação, né, do ventrículo para o átrio, causando aquele barulho de sopro. Uma coisa que eu gosto de falar também, que eu aprendi com os cardiologistas, quando esse foco ele muda de lugar, já pode ser um indicativo, por exemplo, do aumento da área cardíaca. Então, um coração grande pode ser porque, não estou no meu ambiente normal de escutar. Pode ser porque ele tenha mudado justamente por essa conformação do coração ter modificado. Sim, esse remodelamento cardíaco, né, ele acontece. Então, é exatamente isso que o Pena falou. Às vezes a gente coloca ali tentando escutar um foco, mas ele já não está mais ali, né, porque o coração já está de outro tamanho. Então aqui a gente também, saindo da parte cardíaca, a gente vai para a parte respiratória. Então o esteto já está ali no coração, ele já vai para o pulmão também. Então normalmente a gente escuta 3 focos pulmonares, né, de cada hemitórax, também buscando algum abafamento, algum estertor, né, alguma crepitação, também que possa estar alterando ali a hemodinâmica e a respiração do paciente. Um macetinho que eu aprendi, que eu gosto muito, é o seguinte: a gente tem que oscilar pelo menos de 2 a 3 movimentos respiratórios por foco que a gente está avaliando, né? Para a gente ter um mínimo ali de parâmetros, senão fica muito rapidinho esse gente, não é só passar o esteto, não. É isso que o Pena falou. Deixa o paciente respirar, né? Para poder avaliar a respiração, você tem que deixar o paciente respirar. E é isso, pelo menos 2 movimentos por foco.
Vamos lá. E a pressão arterial, Pena? Peraí que dá pra ver um barulhinho, ó. Fica observando a hora que ele vai voltar. 155. Ó, um detalhe ali, ó, que a gente tem que ver a circunferência do membro. Essa largura do manguito é muito importante. Então, ó, a altura do manguito, ele vai demonstrar ali, ó. A altura do manguito, ela tem que ser de 40 a 50% da circunferência do membro. Ó, tá medindo novamente. Então, o Doppler, né, é um método ouro para a gente avaliar a pressão arterial sistólica em pacientes acordados. Então, no paciente acordado, a gente não vai fazer uma pressão invasiva, não. Então, o Doppler mesmo é o mais adequado. E aí, o primeiro som audível vai ser justamente a pressão arterial sistólica. Então, como é que é feito? A gente vai lá, mede essa circunferência do manguito, 40%, 50%, e aí a gente coloca esse manguito e a gente vai inflar até parar de ouvir qualquer som. Por quê? Porque a pressão no manguito, ela superou a pressão arterial. Então ela impede o fluxo. Conforme a gente vai diminuindo a pressão dentro desse manguito, vai até um momento que a pressão arterial ela supera a pressão do manguito. E aí quando ele vai ser ouvido, vai ser audível pela primeira vez. E aí a gente diz que essa é a pressão arterial sistólica. Tá bom? Aqui, ó, um exemplo do cachorrinho aqui sendo avaliado, né? Mesmo os animais bem pequenininhos a gente consegue avaliar. A gente pode colocar a probe do cristal do Doppler ou aqui na metacarpiana ou na metatarsiana ou até mesmo no rabo, né? Que é um ótimo método de aferição de pressão, né? Principalmente em felinos. Então a gente pode colocar essa probe em várias artérias para poder conseguir essa pressão arterial sistólica. Mas um lembrete é que pressão arterial também é um dos sinais vitais. Então é fundamental que a gente sempre avalie nos nossos pacientes antes, durante e depois da anestesia. O que a gente vai falar agora, Thay? Agora a gente vai falar da temperatura, né? Então aqui, ó, o pinguinzinho ali, a normotermia, né? Ou seja, a temperatura normal de cães e gatos fica ali entre 38 e 39 graus, né? Mais ou menos essa temperatura que eles mantêm. A questão é que quando a gente anestesia, quando a gente intoxica o sistema nervoso central, a gente meio que dá uma bugada ali no sistema termorregulador. E aí a gente perde essa capacidade de controlar a temperatura de forma otimizada. E aí a tendência é que esses pacientes, durante a anestesia, eles percam a temperatura por conta do ambiente, né? Principalmente se for um ambiente cirúrgico, que é mais gelado, né? Se ele estiver num ambiente que não é tão gelado, né? Na clínica, às vezes nem perde tanta temperatura, mas a gente tem que se ligar que ele pode perder a temperatura sim, principalmente se estiver sempre em cima de uma superfície fria ou com o ar-condicionado ligado sobre ele. Ou recebendo oxigênio, né? Que é um gás gelado também, isso também pode ajudar a acelerar aí a perda de temperatura. E quais são as consequências da hipotermia? Vamos lá, primeiro a gente diminui a taxa metabólica. Isso pode ser até interessante em alguns pacientes, principalmente em trauma crânioencefálico, tem alguns detalhes aí, mas tem que lembrar que diminui a taxa metabólica. Então vai diminuir também o requerimento energético, tanto de oxigênio quanto também de glicose para o sistema nervoso central. Ele aumenta demais o tempo de recuperação. Então o paciente que está hipotérmico, gente, temperatura 36 graus, 35 graus, o tempo de recuperação do paciente vai ficando cada vez mais longo. O que a gente brinca, né? O gatinho geladeira é aquele gatinho que sai da cirurgia com 34, enquanto a gente não aquece ele não volta a ter consciência, né? Ele não recupera da anestesia. Ele não tem ativação simpática, ele continua dormindo assim. E hibernando, ele tá hibernando, essa é a palavra. E tem até alguns detalhes. Esses pacientes tendem a ficar mais bradicárdico e, por exemplo, eles não respondem à atropina. Abaixo de 34 de temperatura, a atropina funciona muito pouco. Abaixo de 32, cara, nem adianta fazer. Nem adianta. Né? Principalmente em gatos. E a temperatura também é um dos fatores que pode diminuir a consciência. Então, uma das metodologias, um dos métodos que antigamente era utilizado para anestesia era o frio. Então, a hipotermia também causa aí uma redução da consciência. Né? Outra coisa, um detalhe também é a temperatura, a diferença de temperatura. Alguns pesquisadores gostam muito de utilizar essa metodologia, outros nem tanto, mas o que seria isso, esse delta de temperatura? É a diferença entre a temperatura central e a periférica. A central a gente considera a temperatura esofágica ou a temperatura retal. E a temperatura periférica seria da ponta dos dedos, né? Então dos interdígitos,
que seria uma temperatura periférica. Lembra quando a gente fala assim, um animal chocado, um animal muito grave, ele tem as extremidades frias. Então, na verdade, o que a gente está medindo é a temperatura mesmo. A gente vê essa diferença entre central e periférica. É comum no ambiente mais gelado, né, no ambiente mais frio, que a gente tem até 4 graus de diferença de temperatura. Por exemplo, se eu estivesse num ambiente muito gelado, com ar-condicionado muito baixo aqui, é normal que eu tenha, por exemplo, uma temperatura de 37 graus e a minha temperatura periférica fique aí variando aí 3 a 4 graus. Agora, se ela ultrapassa 6, 7, 8 graus, aí já indica ou um sinal de vasoconstrição intenso ou até uma dificuldade de termorregulação. E aí, o grande segredo da hipotermia qual que é, Thay? É evitar perder, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando manter aquele paciente aquecido, porque depois que perde a temperatura, aí não adianta também esquentar de uma vez só. A gente tem uma regrinha também para aquecer o paciente. A gente fala que é de meio a 1 grau por hora, né? Então, a gente não pode deixar ele perder, né? Porque fica mais difícil de recuperar e também não dá para botar ele no forno e esperar que ele esquente rapidinho. A gente ainda tem ali que respeitar de meio a 1 grau de temperatura por hora. A gente não precisa assar o paciente depois que ele sai da anestesia, né? Bota o forno elétrico, não é assim, o secador em cima dele e esquece ele lá secador, luvinha, colchão térmico, não. Aí é o ideal que ele volte em 1 grau por hora. Aí, isso, exatamente. Tá bom? Então finalizando aqui essa parte básica de monitorização, o próximo módulo a gente vai falar de um pouco mais avançado, não é mesmo? Aí vai ser mais interessante. Agora que você já viu como a monitorização clínica funciona na prática, eu quero que você imagine como seria ter total confiança ao atender emergências, sabendo que você realmente está fazendo tudo certo para salvar vidas. E é exatamente isso que a gente busca, transformar o medo do atendimento de emergência em segurança para salvar vidas. E por que participar da pré-seleção é tão importante? Porque a pré-seleção é mais do que um evento, é a sua chance de conhecer o método exclusivo do VET Salva Vidas. Conhecer também os 3 primeiros passos para conquistar a segurança nos atendimentos de emergência. Tirar dúvidas ao vivo diretamente com a gente e com a nossa equipe. E além disso tudo, gente, ter acesso a conteúdos especiais e condições exclusivas que só serão liberadas somente para quem participar da pré-seleção do VET Salva Vidas. Lembrando que temos apenas 100 vagas para essa próxima turma do VET Salva Vidas. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. A sua dedicação em buscar conhecimento já mostra que você está no caminho certo. Nós queremos te ver na pré-seleção, pronto para dar o seu próximo passo nas emergências veterinárias.